ouça. Olha, hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos ainda no capítulo 5, já no seu final, no item 27, né? Capítulo 5, item 27, Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Onde está uma pergunta: dever-se-á por termo as provas do próximo? Essa pergunta a gente pensa o seguinte, quer dizer, eu nunca tive lá, não sei se é verdade, mas diz que é um costume lá na Índia, né? Os hindus, eles realmente, se não procurarem ajudar muito aquele que está passando por determinada expiação, que fala, não, é kármico, eu não posso ajudá-lo. Não sei se foi em cima disso que Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Né? Se eu já ouvi falar, também não vou afirmar, mas é mais ou menos isso. Alguém está passando por uma expiação, passando por uma prova difícil. Não, eu não posso ajudar, porque se Deus quer assim, né? Assim será. Aí vem aquela velha história que nós já falamos aí um dia desse. Né? Esse é marcado por Deus. Né? Geralmente, nós falamos isso no estudo dos Espíritos. Né? Geralmente, a gente vê muito esses termos aí na rua. Não é à toa que Deus marcou. Não, errado. Nós temos que ajudar esses irmãos. É isso que o Evangelho vai nos falar. Né? Nós podemos ser indiferentes à dor alheia. Porque são aflitos, assim como nós, cada um no seu grau de aflição, no seu grau de necessidade, no seu grau de resgate. E como o mundo rege a lei de sociedade, ou seja, onde todos nós dependemos uns dos outros, então a nossa obrigação realmente é essa, de auxiliar. Mas hoje, conforme o senhor Roberto falou na prece, né, a Elisa tomou um tombo em casa, foi na clínica, tá? E espero que esteja tudo bem. Hoje nós temos aqui a nossa prima, tá? Vulga Lourdinha, prima. Ela que vai ler aí pra gente, ok? Prima, é contigo aí, tá? Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 27. Dever-se-á por termos as provas do próximo? Deve alguém por termos as provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Isso aqui quer falar um pouquinho, primo, da eutanásia? A eutanásia é o próximo item. Ah, ok. Aqui está falando, ou é eutanásia, ou então deixa o cara, né, passar por aqui, se lascar todo. É isso? Isso. Essa que é aqui. Da eutanásia, mas o livro que eu ia ler da eutanásia, a página eu não sei onde está o livro. Aqui está um tal de perder livro aqui em casa, acho que tem espírito escondendo os livros de mim. Ou eu que sou relaxado, né? Vamos lá. Resposta. Já nos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros das dívidas que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. É aquela questão, né? A pessoa lê, faz uma interpretação totalmente literal, e em cima dessa interpretação literal, a pessoa chega às suas conclusões. Essa lei do karma, né? A lei do destino. Todo destino está traçado. Mas, né, quando a gente estuda o projeto reencarnatório,
a gente vê que existem certas nuances, que, digamos, poderíamos falar até certas alternativas, que pode mudar um pouquinho aquilo que está ali, ou muito, né? A gente vê que a questão de Saulo e Paulo. Pô, Saulo fez e afrontou, mas o que o Paulo fez, que nós não entendemos a misericórdia divina, como será essa balança lá em cima? Né? Então a gente pensa, que o Saulo fez acontecer, ele tem que pagar tudinho daquela forma. Né? Tem aquela história que diz que a palavra reencarnação existia no Evangelho, foi tirada porque uma rainha, né, nos anos 500 e pouco, ela era uma ex-prostituta, e foi se falado, né, que não era a mesma história, se alguém sabe até me ajuda, né? Ela era uma ex-prostituta e acho que ela ficou com raiva dessa palavra reencarnação, porque ela tinha que pagar muita coisa de ser prostituta, um negócio assim, e manda tirar a palavra da Bíblia. Lá de Constantino, a esposa do... Teodosa. Você sabe o nome dela? Teodosa. Agora eu não lembro a história. A história que eu me perdi aqui. Você se lembra da história, Jorge? Conta aí pra gente. Não, a história, eu sei que ela tinha, realmente, ela vivia no meio. Depois ela passou a namorar essa pessoa, né? Eu não vou falar se era rei ou se era sacerdote, etc. e tal. E depois ela ficou sabendo que a palavra reencarnação, que estava bem evidente lá nos termos, e as colegas delas, sabendo da situação, dizem assim, esse pessoal vai me entregar, vamos dizer, na nossa linguagem agora. O que ela mandou fazer? Mata todo mundo. E ela ficou temerosa que ela estava receosa de ir para o inferno. Então ela assediou o cara para o camarada, lá no concílio de Constantinopla. Eu não sei se foi no 6, 5, final, uma coisa assim. Uma coisa assim. Aí, essa palavra mágica que nós conhecemos hoje, que é a justiça, foi abolida. Essa é a história que eu venho, né? Eu entendi e contar há tempos idos, tá? Desculpa aí tomar a palavra aí. Oi? O senhor Roberto vai falar? Pois é. Quando ela manda matar algumas pessoas, o pessoal fala também que ela, né, devido à reencarnação, que foi a palavra que ela tirou da Bíblia, ela ia ter que pagar por aquelas várias vidas que ela tirou. Quer dizer, seriam várias encarnações. Também tem um lance desse, Jorge. Então, o que acontece? A gente acha, de uma certa forma, que onde eu quero chegar, a história não ficou bem contada, mas depois a gente averigua ela direito e conta ela de novo direito, né? O que eu quero chegar é o seguinte: aquela questão do Moisés de olho por olho, dente por dente, nós achamos que a justiça divina funciona assim. Eu fiz isso, eu tenho que pagar assim. Né? E é essa a ideia que está falando aqui. O nosso pensamento, às vezes, é esse, totalmente errado. Aí vem Jesus e fala, sacrifício não, misericórdia sim. E nós ganhamos, né, pela misericórdia divina, várias oportunidades de resgate de nossas faltas. Várias oportunidades. Nem sempre aproveitamos. Agora, quando chega a um limite que realmente quem não vai pelo amor vai pela dor, aí começa aquelas expiações mais pesadas. É onde muita gente se complica. Está pensando nisso, não posso ajudar. Ele tem que pagar, tem que passar por isso. Tá? Quer comentar algo? Fernando, eu nesses meus 37 anos de espiritismo, ouvi falar muitas vezes que se o indivíduo vem com o propósito de resgatar, e o resgate tem que passar pelo sofrimento, que nós temos que deixar.
que ele passe por isso. Isso aí é uma determinação de Deus. Absurdo. Deus não vai determinar, né, que um filho seu sofra por resto da sua vida, quantas encarnações se fizerem necessárias, mas eu já, nesses meus 37 anos de espiritismo, já ouvi muitas vezes isso, inclusive na nossa casa. Isso é falta de simplesmente ler essa paginazinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está bem claro aqui. Ele já começa falando, este pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Ou seja, aquela história, né? Nós somos espíritas. Tá? Vamos pegar o livro dos médios, lá no capítulo 3, parte 1, do método. Kardec está falando lá, está se referindo, falando para os próprios médios, que o espiritismo é uma ciência que ela abrange toda a humanidade e que, por isso, deve ser muito estudado. Está muito estudado mesmo. E fala, em uma vida só não consegue, porque ela está em tudo. Tá? A gente coloca o espiritismo como o quê? O estudo das leis divinas, das leis naturais. E a gente não estudando, nosso entendimento fica meio, infelizmente, né? Alguém mais fala alguma coisa? Aí fica bem caracterizado aí, realmente, a morte da letra. Né? A letra mata. O espírito vivifica. Então, a pessoa que leva isso a ferro e fogo, porque veio com essa marcada, né, com essa marca de resgate, tem que passar por isso, é uma ignorância muito grande e aquela história, né? A letra realmente não mata só, não, ela trucida realmente o indivíduo e usa somente a letra e não o espírito. Fala, Jorge. Eu estou lendo agora recente o livro Amanhecer de uma Nova Era. Eu vou citar um caso de um dirigente da Federação Espírita da Baiana, por nome de Anacleto. O capítulo 8, Aprofundado Conhecimento. Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Pititinga, o pessoal que ajuda o Divaldo Franco, olha o trabalho que eles fizeram na ambiência espiritual, um trabalho chamado Desobsessão, porque esse senhor ficou viúvo e ele não procurou casar novamente. Toda pessoa, né, que tiver uma idade, precisar ele de ter uma nova companheira, isso aí sem problemas. Mas acontece o seguinte, que ele... Estou dando a volta para chegar ao caso dessa senhora aí. Ele, coitado, passou a frequentar o meretrício. E ele se envolveu com, quer dizer, a entidade ligada ao Efraim Ben Sadoc, que ele era esse senhor era dirigente lá de reuniões, essas chamadas de desobsessão. E então os sectários não, os seguidores do Sadoc recebeu ordem dele, do Efraim, para envolvê-lo. Então, o que eles fizeram? Igualzinho que a gente lê no livro Libertação, eles pegaram as formas ovoides, colocaram nas gônadas, um em cada região, as gônadas, são na região escrotal do homem, né? Duas formas ligadas ali para que ele tivesse sempre estímulo e não perdesse contato. Bem como no tronco encefalocraniano craniano, outra forma, mais duas formas, um total de 5 formas, e mais uma forma no encéfalo, né, craniano. Pois é. O que a coisa veio, o que veio acontecer? Na ambiência espiritual, como ele tinha merecimento, à noite, adormeceram, houve um trabalho de desobsessão na ambiência espiritual, ajudando essa criatura. Eles desligaram 4. Aí o
o Filomeno de Miranda perguntou por que não tirou o de cima. Aí ele disse, ó, não pode tirar o de cima, principalmente as pessoas que têm o problema da compulsão sexual. Ele deixou claro lá, assim, tá? Que o alto vê a ideologia de gênero com todo respeito, com todo apreço. E vê também, por causa da transição planetária que a gente está enfrentando aí. E toda pessoa, aquele que pula cerca, essas coisas todas aí, vê com todo apreço. Mas cada criatura vai ser responsabilizada. Então, como no caso dessa senhora aí, ela estava, lamentavelmente, envolvida com... Naquela época não se tinha, mas acreditamos que esse conhecimento que a gente tem hoje, conhecimento é uma coisa, agora, se a gente, na nossa conduta moral, se vai nos ajudar, é outra. Para finalizar, Fran, ou seja, o Dr. Bezerra diz o seguinte, para a gente se livrar se nós estivermos numa situação dessa, é realmente uma leitura, o culto do Evangelho no lar, ler o Evangelho, para a gente criar formas, ele dá um nome lá, fluídica, que a gente vai... lembra daquele japonês, os cristais d'água? Para a gente melhorar os cristais d'água, né? Os cristais, que o nosso corpo é 70% de água. Então, o nosso cérebro ficar... Aí vai gerar o quê? Luz, vamos dizer assim, porque vai cristalizar, né? Vai se tornar... Isso vai irradiar. A criatura vai passar a irradiar e novos pensamentos, aí a entidade automaticamente vai ser desligada. Aí entra em cena a equipe que disse que vai o acompanhar. Você me perdoe eu ter pensado o que nós estamos comentando, a isso dessa moça aí e dos demais. Porque assim é por isso que a gente fica escravizado aos vícios. Só isso, me perdoe eu me alongar, mas não podia deixar de comentar, porque o assunto é riquíssimo, muito rico. Primo, você está sem o microfone. Ativa o teu microfone, primo. Isso. Eu estou falando realmente. Obrigado, prima. Esqueci de reativar. O caso é interessante, porque aí mostra, né, o quanto de vontade nós temos que ter. Então, aí, veja bem, nós estamos falando dessa questão, é carne. Sim. Mas a nossa vontade vai modificar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por isso que a gente vai pegar a evangelização infantil. Tem aquelas historiazinhas, feijão com arroz, mas há um fundo moral tão grande ali, tão grande, é uma mudança de algum personagem, né? Um outro que estimula o outro a mudar. E tudo isso aí é o nosso dia a dia. Eu fico olhando às vezes que eu gosto de ver, também aula de evangelização, acho que eu estou precisando. Sou criança ainda. E é isso aí, gente. Tá? Nós precisamos, né? Esse pensamento aí, talvez nenhum de nós tenha mais, mas já pode ter tido. Pô, tudo pode ser mudado. É lógico, se a pessoa vem cega, pô, realmente, como dizem nossos irmãos evangélicos, só Jesus na causa, não é isso que eles falam? Né? Mas algumas coisas que nosso irmão que veio com essa deficiência, né, física, que ele talvez tivesse passado, se ele tiver força de vontade para sair de certas situações e tiver alguém ao lado ajudando, mais fácil ainda. E quem vai ganhar mais é aquele que está no auxílio. É isso que nós vamos ler agora aqui no Evangelho. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Outra coisa, Fran. Dentro da doutrina, existem pessoas, no caso de transplante de coração, que não concordam com isso, não concordam com o transplante. Se o indivíduo é cardíaco e ele tem que desencarnar, por que dar um coração para ele novo se ele tem que desencarnar por ali? Então, essas coisas que realmente a gente fica chateado, aborrecido, desiludido com o espírita de ter
por uma coisa dessa, um princípio de um tema desse importante, surgir tanta dúvida a ser discutida, né? Então, veja bem, na lei de reprodução do Livro dos Espíritos, né? Eu não estou vendo qual é a pergunta aqui. Deixa eu ver qual é a pergunta. Não estou com o livro aqui, eu não vou procurar, não. Bom, há uma pergunta que, inclusive, eu também já ouvi lá na nossa casa. A questão da reprodução. A reprodução, ela, né? Aqui a primeira pergunta fala uma coisa, uma resposta, mas não é essa a pergunta, né? É a lei da natureza é reprodução, evidentemente. Sem reprodução, o mundo corporal pereceria, né? Eu não estou achando a pergunta. Bom, vamos lá. O que é que acontece? Muito espírita, aqui dentro dessa lei de reprodução, não achei a pergunta, tá? Há obstáculos aqui, eu achei, gente. Não achei que eu não tinha lido direito. A preguiça de ler. Vamos lá. 693. Se alguém tiver com o livro dos Espíritos na mão, olha só que controvérsia que dá isso aqui. A pergunta 693. Quer ler, Lourdinha? Ou você está sem um livro aí na mão? Lourdinha? Acho que a Lourdinha foi tomar um café. Oi, 693? Obstáculos à reprodução. 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Olha só a pergunta dirigida àquela primeira pergunta que nós lemos. É a lei da natureza, a 686, a reprodução dos seres vivos. Olha o que é que a gente escuta às vezes. Vai, lê a resposta. Resposta. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, o que é que dá interesse a entender? Quais são os obstáculos à reprodução humana? Tem vários. Camisinha, é o DIU, pílula do outro dia, os anticoncepcionais, etc. Né? Perante essa pergunta, se a gente lê mesmo na letra, tá? Qualquer um de nós, ou dos nossos familiares, nossas esposas, etc., que fizer isso, está contrariando uma lei de Deus. Mas aí, eu não me lembro qual é o livro. Foi o Marco Aurélio que falou e não falou o nome do livro. O Marco Aurélio foi dar uma palestra e ele ia falar sobre feijão com arroz, digamos. Na hora que ele estava preparando para sair para dar uma palestra, sem querer, ele puxou um livro, que é o outro, e abriu uma pergunta dessa ao Emmanuel. Né? Perguntaram, Emmanuel, se é contra embaraça as leis naturais da reprodução, né? Deixou que o homem criasse esses obstáculos à reprodução. O Emmanuel, muito simpático, por isso que eu gosto dele, simpatia em pessoa, respondeu simplesmente assim: porque seus ralos estão cheios de fetos. Tá entendendo bem? Os seus ralos, os seus esgotos estão cheios de fetos. A resposta é não. Então, para que não aconteça coisas piores, né? Emmanuel continua falando. Jesus permitiu, tá, que criasses, tá, os anticoncepcionais. E o anticoncepcional embaraça a lei de reprodução, sim, mas evita algo pior, que é o aborto. Né? Então, essa questão que a gente está comentando sobre isso aqui, a questão de interpretação, ler, a gente tem que ler, prestar muita atenção, olhar o que está acontecendo ao redor, o nosso mundo de hoje, e a gente vai achar que o negócio está errado. Não está errado. A espiritualidade, às vezes, aceita certas coisas porque sabe que, se não houver, haverá coisas piores. Se hoje nós temos no mundo, né, nós falamos sobre o aborto um dia desse, um aborto, não sei quantos segundos, né? Não me lembro bem
Imagine se nós houvesse anticoncepcionais, como é que seria? Errado? É. Aborto é errado. Os filhos que teriam que vir, né? Mas dentro disso também, o que é que faz hoje o plano espiritual? O controle de natalidade, ou seja, já que sabe-se que nós não vamos ter mais 10 filhos cada um casal, bota ali os que, né, dentro do não sei como da matemática dele, só precisa ter 4, só precisa ter 3, só precisa ter 1, e etc. Será que os espíritos lá que bolam tudo, planejam tudo para a gente não são super inteligentes? Né? Então, essa questão aí que a gente estava falando, a interpretação, os cuidados que a doutrina espírita nos dá a resposta, e muita gente, né, se enrola nas respostas. Enrola o que está ali. Nós temos que prestar muita atenção. Por isso, é necessário estar sempre lendo, estudando, ouvindo palestras. Porque a gente cai mesmo, cai. Então, não sei, vou dar minha opinião, meu achismo. Alguém quer comentar algo? A letra A é importante, diz mais ou menos isso que você acabou de falar. Então, lê para a gente. Continuando Eu na pulo ela. 693. Letra A. Então, lê lá. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstém ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais que se alimentam. Então também o homem como um grande responsável até isso. Né? Quando nós pegamos o Antigo Testamento, né, Deus vai criando, não, num dia isso, cria os animais, depois sim que cria o homem. Olha só o simbolismo disso aí, está aqui na resposta. Você vai reinar sobre todos os animais da terra, sobre todas as plantas, os pássaros. É nossa responsabilidade essa questão aí também. A questão da gente saber, porque nós geralmente interferimos no sistema, né? Acabamos, né, colocamos muitas raças aí em extinção por não respeitar isso que está escrito aqui. Querer modificar ao nosso, né, a moda da casa, né, ao nosso modo de pensar. E a gente se perde por isso aí. Realmente é uma pergunta. Já que você leu, lê logo no 694 para a gente acabar com isso, Elisa. A 694 também é muito importante. 694 também é muito boa. Vai, prima, 694. Cadê a prima? Prima. Eu vou ler. Dela... Desculpa, não, Afrânio, desculpa, eu voltei porque a Elisa acabou de me mandar uma mensagem e eu fui dar uma lida para ver qual a notícia que ela nos envia. Ela disse que aparentemente ela teve uma fratura em um dos parafusos da cirurgia. Então, ela, como foi na clínica, ela vai esperar um pouco, está com medicação, para poder ir direto no médico dela, direto, para saber de fato o que está acontecendo. Né? Ela está com muita dor, está medicada. Depois eu passo. Já está em casa, já chegou. Eu pedi para assim que ela chegasse, ela me mandar uma mensagem para que a gente pudesse ficar sabendo do ocorrido. 694. O que se deve pensar dos usos
cujo efeito consiste em obter a reprodução para a satisfação da sensualidade? Resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Aí já passa para outra questão, né? Porque muita gente usa e abusa do sexo, né? Isso. A única forma de fazer isso é realmente usando preservativos direto, né? Mas mais para sensualidade, não é para controle né, de filhos, né? Bom, nós fugimos, não é bem fugimos do assunto, a questão, né? Nós estamos estudando interpretações também, né? Como a gente lê, como interpretamos, né? É como Isso. na parábola do bom samaritano. Tá? No bom samaritano, Jesus, que está escrito na lei? Como a lei? Ou seja, o que está escrito é uma coisa, mas como aquele fariseu, como a lei? Ou seja, como ele lê aqui, está escrito lá. Fala, quem ia falar? Jorge? Eu falei aqui, eu pensei que alguém fosse falar. Então, tudo bem. Gordinha, contigo mesmo. Vamos voltar à pergunta. Não, vamos voltar ao livro do Evangelho. Item 27. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivaz. Mas veja bem, é o caso assim, o diabético. Se eu sou diabético, é uma prova disciplinadora. Inclusive, eu vi uma vez uma palestra do Luiz Gaspareto sobre doença, né? Quando chegou a parte da diabetes, me interessou, né? Ele falou, olha, é diabetes, ou diabetes e outras, né? Mas falando na hora do diabetes, tem a questão da disciplina. O diabético, ele não tem um problema só com açúcar. Nosso problema é com muito, e nosso problema é engraçado, é com a boca. Já viu falar, sol demais faz mal para o pâncreas, para a glicose, insulina? Nadar, andar, pescar, não. O que faz mal ao diabético é pizza de sardinha, lasanha de 4 queijos. Ou seja, é a comida, a gula. É interessante, né, quando eu vi isso, tá? Mas aí o que é que eu faço? Vou morrer mesmo? Vou comer de tudo. E aí? Então, quando a gente está passando por alguma prova, alguma expiação, já não podemos esquecer da questão do cuidar do corpo, né? O instrumento está aí para nos ajudar, mesmo com algumas deficiências, para que a gente consiga, né, vencer mais essa reencarnação, né? Essas provas da reencarnação. Então, é isso aí, né? Nada deve fazer para atenuar as dores, as necessidades. Não, temos que fazer assim. Ir ao médico, e sei lá, ir aonde for, ao especialista, é necessário sim. Vamos cuidar do corpo. Para isso, né, a ciência está tão avançada. Vamos lá? Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Quando Jesus curava, olha só, quando Jesus curava, é interessante, né? Que ele chegava, queres que eu te cure? Aí o cidadão, sim, eu quero, estás curado, mas vai e não tornes a pecar. Por quê? Dentro olha só, dentro do quadro de provas de reencarnação daquele indivíduo, ele ali naquele momento já podia ganhar essa cura, digamos assim. Não era milagre, não. E muitos Jesus não curou. Jesus já pensava, eu via, isso aí já espiou e tal. O grande problema nosso é o seguinte, é uma historinha que tem do
do irmão X que chegou no hospital, tinha 3 caras gemendo muito. E cada um fazendo uma promessa mais bonita que a outra. Estou contando bem rápido aqui, só para... Aí ele fala, pô, senhor, vamos ajudar lá o escritor, vamos ajudar esses 3 caras que estão prometendo isso, isso e isso. O cara, tá bom, vou dar um jatinho de melhora nele só para ver o que vai acontecer. Deu um passe lá nos caras, né? No outro dia eu já acordo os caras, enfermeira, cadê meu remédio? Cadê meu café da manhã? Pô, ninguém vai me levar no banheiro. Tá? Entendeu o grande problema? Não vai, não torna-nos a pecar. Aí, está falando aqui, né? Deus sabe onde a nossa prova pode ter um fim, na própria encarnação. Nós não sabemos. Mas Jesus também sabia. Isso aqui dá para curar e curava. Mas vai e não torna-nos a pecar. Lourdes, então, meu Deus do céu, Jesus curou a Lourdinha 15 vezes, tá? 15. Mas não teve jeito a Lourdinha. Né, Lourdinha? Eu sou prova viva mesmo disso, né? Porque eu peguei quase 6 meses procurando um trombo e quando o médico descobriu, ele começou de imediato o tratamento. 9 horas da noite a gente começou um tratamento com injeções na barriga. E quando eu consegui fazer os últimos exames que conseguiu dissolver esse trombo, que foi um trombo cardíaco, ele disse para mim que cientificamente ele não tem como explicar aquele trombo ficar esperando descobrir, fazer o tratamento para ser dissolvido, que foi Papai do Céu mesmo. Ele falou, nesse caso, quem agiu aqui foi Papai do Céu, porque através da ciência, eu vou lhe dizer, a senhora teria acontecido pior. Foi a declaração dele. O que está falando aqui. Viva. Só Deus sabe, gente. Só Deus sabe. Aí ele dá essas oportunidades, a gente já vê a cura. Quando a gente vai no Dr. Fritz, aquela operação, no Frei Luiz, etc., Tupiara, tem gente que é curada assim. Estava ali no momento dela, tá? A prova dela, aquela necessidade dela mais forte, digamos assim, que outras provas virão, estava na hora. Agora, veja bem, e depois? Lá e não torna-nos a pecar. Eita! Imaginou, vou te curar da diabetes, Safrani. Só tem um negócio, pizzas de sardinha e lasanha de 4 queijos, nunca mais. Ferrou. Na outra semana estou com diabetes de novo. O depois é que é o problema. Depois é que eu... Ainda tenho que trabalhar muito, né? Com certeza aí tem que trabalhar. Não, então não me cura não, deixa assim que eu quero comer a lasanha. Mas eu não estou cuidando do meu corpo, né? Como? Não tem jeito. Ai. Vamos lá? Alguém mais quer comentar? Se quiser falar sobre lasanha, também o assunto é bem aceito aqui, tá? Vamos lá, prima. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois... É isso aí. Já resumiu. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai. Nós estamos aqui para isso. Nossa grande missão, talvez a maior das nossas missões, tá? É aquele slogan, fora da caridade não há salvação. Porque é o que mais onde nós mais temos que agir é aí. Não importa quem é, o que seja, não interessa, é ajudar. Mas tu ajudou uma pessoa que não precisa, que te enganou. Fiz minha parte.
Fiz minha parte. Isso aconteceu com o doutor Bezerra, saindo lá da sede da Avenida Passos, indo pegar o creme na Praça Tiradentes. Vê um cara, pede a ele uma moeda, ele vai e dá a moeda. Só que quando chega no creme, mete a mão no bolso, só tinha aquela moeda. Aí ele olha para a porta da Federação Espírita Brasileira, que estava lá, Pedro Richard. Então disse que depois desencarna um espírito também que evoluiu muito nessa última encarnação dele, né? Ele viu o Pedro Richard, voltou lá e o Pedro Richard tinha assistido tudo. Aí ele falou, Pedro, me empresta a moeda aí que eu preciso pegar o creme, estou sem moedas aqui, amanhã eu lhe pago. Aí o Pedro fala para ele, ô doutor, olha só, aquele cara que você ajudou, ele é profissional, ele tem até vilas de casa alugada. O doutor Bezerra deu essa resposta para ele, pô, Pedro, bom, a minha parte eu fiz, o resto é entre ele e Deus. Tá? E a gente se prende muitas vezes nisso aí. Mas será que eu não estou sendo enganado? Será que é para mim fazer mesmo? Logicamente, se a gente sabe que o cara tem a vila de casa, tudo bem, né? Mas nós também não somos adivinhos. E onde nós nos prendemos muito é nisso aí, que vai falar aqui, né? Apareceu na nossa frente e dá uma forcinha. Deus não tem muita condição de ajudar muito, mas dá um empurrãozinho para o cara melhorar, né? É um mínimo. Agora vamos lá. O que vai falar mais ou menos o que eu estou falando aqui? Fala, Jorge. Fala. O Evangelho do Chico Xavier, rapidinho, para reforçar essa do Bezerra. O Chico Xavier diz o seguinte, ele andava sempre com uns trocadinhos no bolso, e mesmo uma pessoa que, por exemplo, esse caso aí, né, o cara do profissional, alguém chamou a atenção do Chico, o Chico disse, eu fiz a minha parte, meu filho. Só que eu dei, agora, as vibrações dele serão vibrações boas que virão ao meu alcance. Então, essa vibração, agora, se eu não tivesse dado, você imagina a vibração que poderia envolver, ele sempre usava a terminologia do animal, né? Esse burro aqui, assim mesmo. Eu ganhei esse livro num centro espírita. Eu tenho esse livro aí, já podia desse lendo isso aí. Eu falei assim, isso é chamamento de atenção para a gente. A gente, às vezes, né? Ele até fala assim, né? Imagina se vai, em vez de vai com Deus, vai para o inferno, né? Como viria, né? Ele fala isso até. Aquela senhora lá também para ele. É verdade. É verdade, vem direto para o chakra, né? Quando vem essas vibrações pesadas. Para o cardíaco, aliás, né? E a gente sente. Né? Infelizmente, nós não somos ainda espíritos evoluídos, né? Bate sim. Oi? Se a gente prestar atenção nas orientações do nosso mentor, ele não deixa a gente fazer aí papel de bobo, não. Tá? A gente sente e, pelo menos, já aconteceu algumas vezes comigo. Me pediram, eu estava almoçando, e a menina passou com a criancinha no colo e pediu para eu dar um prato de comida. Eu falei, não, tem não. Eu nem olhei para ela, só vi que era um pedinte e falei, não, tem não. Só que aí eu prestei atenção no meu mentor e ele olhou para mim e falou assim, é o Cristo que está te pedindo. Eu levantei na hora e fui atrás e não encontrei. E não encontrei. Olha o castigo, eu não encontrei. Fui até o outro quarteirão, larguei minha comida ali e fui lá, dei a volta e não achei. E aí ficou para mim o seguinte recado. Pensa antes de fazer. Então, quando alguém vem e me pede, eu paro e penso, escuto ele falar comigo. Dá R$5. Aí eu dou R$5. E eu esqueço. Se ele vai fazer, o que ele vai fazer, não importa. Mas tem algumas situações que eu olho assim e é como se ele falasse para mim, deixa ele andar, que ele tem o que ele tem, por isso que ele está pagando aí. Deixa ele quieto. E eu não sinto vontade de nada, fica com Deus, irmão. Tá ruim hoje, tá? Deus abençoe você. Eu já contribuí com alguma coisa, né? Mas com relação a dinheiro, eu ajo dessa forma. Se eu sentir no coração, se o mentor falar comigo, aí eu atendo. Agora, não falar...
Eu não vou comentar, que eu tive uma coisa bem parecida, Zé Antônio. Outro dia eu comento. Ela foi muito parecida mesmo. Mas alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos lá, Lourdinha, para a gente acabar esse item. Falta pouco. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas nossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Esse parágrafo aqui me fez lembrar um livro do Divaldo, do Victor Hugo, Párias em Redenção. Tá? Eu não vou contar a história do livro, que é longa, mas eles foram inimigos durante diversas encarnações, sempre um traindo o outro. Ora, esse que aqui está na melhor posição traiu o outro, e sempre tinha a mesma mulher no meio, que sempre era ela que causava os problemas deles dois. Até que vieram parar no Brasil tiveram problema, e depois foram renascer numa favela carioca, ela como mãe e os dois como filhos, só que um veio sem perna, tá? E o outro veio cego, o que tinha perna, que tinha um corpo normal, deficiente, né, visual, e o outro sem as pernas. E aqui a gente está falando aqui, ele fala aqui, né, no início desse parágrafo: ajudai-vos sempre mutuamente nas vossas respectivas provações. Então, o que aconteceu? Eles sempre foram inimigos. Nessa encarnação, a mãe os abandonou e eles tiveram que um carregar o outro, não é isso? Porque não enxergava, carregava o outro, que enxergava para, né, virar o pedinte. E todos os dois desencarnam novos, menos de 20 anos de idade. Né? Mas aí, no plano espiritual, chegam para eles e perguntam: e agora? Como é que é? Que eles não tinham vindo como filho de barão, fazendeiro, sempre situações também maravilhosas, né? Financeiramente, para o mundo. Né? Eles ali começaram a amar um ao outro. Então, agora eu já estou tendo, né? Começa aí uma verdadeira amizade, né? Muda-se todo o negócio. Quer dizer, nos ajudando mutuamente. Boa noite, Jô. Vai com Deus, tá? Nos ajudando mutuamente, nós vamos conseguir ir mais além. Que até isso aí pode acontecer com qualquer um de nós, né? Essa questão de repente, a gente ter alguém que a gente não chega, não é muito chegado, mas se um começar a ajudar o outro, fatalmente vira amor. O ódio dilui, vira amor. A antipatia acaba. Fora da caridade, não há salvação. Lurdinha, vamos acabar o último parágrafo? Vamos. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Isso aí é uma atitude de caridade, que vai beneficiar a quem, né, a quem apresenta essa atitude de caridade,
e vai beneficiar aquele que está precisando de um incentivo, de uma palavra, de uma ajuda. Então, aí, essa intenção de ajudar na expiação de um outro está favorecendo aí quantos espíritos estão sendo favorecidos, né? Quantos espíritos estão conseguindo resgatar também as suas mazelas. Né? Essas coisas que precisam ser bem pensadas. É verdade. Bom, vou parar a gravação, tá?